Bom, pessoal, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo, agradecer imensamente o convite do Padre Marcelo, dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra muito maior estar presente nessa comunidade, onde você vê as coisas acontecerem, a gente não vê a banda passar cantando coisas de amor. Acho que a nossa casa é aqui, a gente está vendo crescer, e hoje eu estou desse lado, amanhã eu vou estar desse outro lado aí, porque ninguém sabe tudo. E aquele que achar que não tem nada para doar vai ter muito mais do que pensa que tem. Então, acho bacana a gente pegar esses talentos que a gente tem e distribuir. Como o Padre Anchieta fez, hoje Santo Anchieta fez, se ele tivesse ficado dentro da casa dele sem fazer nada, hoje ele seria morto, enterrado e pó. Hoje ele está no nome de vários lugares, inclusive dessa nossa casa aqui. Então, é importante, toda pessoa que quiser aprender alguma coisa, vai subir na vida. Quem quiser ficar parado, quem quiser ficar com medo, quem quiser ficar enclausurado, não vai acontecer nada. Eu acho importantíssimo estar todo mundo aqui presente. Eu fico muito agradecido por vocês. Bom, a palestra que a Silmara, fui convidado porque ela é coordenadora, sabe como é que é, né? Senão ela apanhava em casa. Tá isso. A palestra que ela pediu para falar sobre doenças gastrointestinais. Obrigado. Nossa! Ele não quis me dar o microfonezinho da igreja, mas você vê que ele está com remorso. O que ela pediu para eu fazer é sobre doenças gastrointestinais. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte, todas gastrointestinais altas, a primeira parte de estômago, a segunda parte eu vou falar sobre um pouco de gordura no fígado, de esteatose, que é um assunto que está muito na mídia aí. E a última parte, vai ser bem rápida, essa última parte vai ser sobre pedra na vesícula, que eu sei que muita gente tem um monte de dúvida em cima disso. Eu vou procurar fazer uma palestra um pouco mais rápida em cima disso, para a gente. Eu gostaria muito que vocês tivessem, porque todo mundo tem dúvida. E pode ter certeza, se eu tiver dúvida, eu vou falar, gente, eu falhei, daqui uma semana eu dou a resposta. De boa. Olha que chique, ó. Que já não funcionou. Marcelo, apaga a luz. Faltou o dedão no botão certo, sabe? Bom, aqui, ó, é o abdômen. Falar abdômen ou abdômen é a mesma coisa. Tá dando para ouvir legal aí do fundo? Tá? Tá, irmã? Basicamente, o fígado fica do lado direito, do lado contrário do coração, e o estômago fica do lado esquerdo. É muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar, doutor, eu estou com dor no fígado. Isso é comum, tá? Então, vamos aprender normalmente assim. Tem o esôfago que desce da boca, o estômago roda para o lado esquerdo, levemente para o lado esquerdo, aqui ficaria o umbigo, o fígado do lado direito e a vesícula logo abaixo do fígado colada nele. Então, é importante, a primeira coisa a saber, é que eu tenho que falar para vocês, fígado não dói, gente, pelo amor de Deus. Fígado não dói, fígado não dá boca amarga e, principalmente, fígado não dá dor de cabeça, pelo amor de Deus. Senão, como funciona o estômago? O estômago é uma bomba química. Quem já fez sabão em casa, sabão mesmo, sabão de cinza, vai entender como funciona o estômago. No estômago não se absorve nada. A partir do momento que a gente come alguma coisa, o esôfago... Opa! Paulo, acende a luz. Não, Paulo, apaga a luz. O esôfago desce com onda peristáltica. O que é isso? Quando a gente é pequenininho, toma água e vira de ponta cabeça só para ver se a água volta. E a água não volta. Porque nós temos um impulsionamento que leva a comida até o estômago. Dentro do estômago é uma bomba de ácido que vai dissolver esse alimento. E nesse buraquinho, não sei se aí do fundo vai dar para olhar, é onde sai a bile, o fel. É essa bile que é a soda cáustica que a gente põe no sabão, para transformar a comida num negócio que chama quimo, que a partir do intestino, que começa aqui no duodeno, é a primeira parte dele, vai ser absorvido os alimentos. Então, basicamente, no estômago não se absorve nada, no duodeno se absorve muito pouco ou nada. O que acontece é uma mistura química só lá dentro. Tá? Muita gente, em cima desse estômago, muita gente chega a falar, doutor, eu tenho gastrite. Mas quais são os sintomas que se chega no consultório? A partir desses sintomas, vocês vão ver que tem algumas doenças que têm praticamente os mesmos sintomas, que faz com que os sintomas sejam parecidos, mas as doenças serem completamente diferentes. Má digestão. Come uma bolacha, parece comer um boi inteiro. Meia hora depois está com fome outra vez. Isso é a queixa mais comum.
Duvido que alguém que esteja aqui nunca comeu um monte de gordura no domingo na hora de manhã e passaram mal domingo à tarde. Isso é o comum. Isso não quer dizer que você tem gastrite, mas é um dos sintomas da gastrite. Ânsia de vômito. O nome científico é náuseas. Bonito nome. Então, o que acontece? Você come um pouco a mais, sua digestão para. Por que ela para? Porque ela não consegue passar desse buraquinho aqui, que é a passagem do estômago e do duodeno. Principalmente quando se toma bebida alcoólica em excesso, essa molecada principalmente, esse piloro fecha, esse músculo fecha e você vomita como uma forma de defesa do organismo. O que a gente chama de refluxo é aquela azia, aquela queimação. Em cima disso, eu vou falar um pouco sobre o próprio refluxo de verdade, entendeu? E a azia, propriamente disso, é aquela dor no peito, tipo queimação, que em casos graves pode até simular um infarto. Paulinho Siconha vai falar aqui 2 semanas sobre infarto, mas eu vou dar uma pincelada aqui também. Primeira coisa, refluxo. O que é o refluxo? No final do esôfago, que eu mostrei para vocês, para a passagem do estômago, nós temos um músculo aqui que bloqueia que o ácido vá para baixo e não vem para cima. Existem algumas doenças que fazem que esse músculo aqui não impeçam a volta, o refluxo do ácido para o esôfago, que pode dar queimação, ou, às vezes, o refluxo é tão um refluxo alto que a pessoa não tem queimação, mas tem tosse, tem dor de garganta de repetição, tem rouquidão, tem asma. Então, às vezes, os sintomas não gastrointestinais, não de estômago, e sim do refluxo, são maiores do que a própria dor do peito. E quais são as causas disso? A causa principal disso é uma má formação. Lembra que eu mostrei para vocês que aquele músculo é fechado? Por quê? Aqui, o diafragma, que é o músculo que separa o peito da barriga, ele tem uma abertura, ou por problema de nascimento, ou por algumas outras causas, que se abre esse diafragma, fazendo que o ácido que está dentro do estômago, esse rosinha aqui, volta e queima o esôfago. Além dessa causa congênita de nascimento, a primeira causa é a obesidade. Aqui eu preciso fazer eu queria colocar uma fotografia do padre Marcelo aqui, mas a Silmara não deixou, entendeu? Então eu coloquei essa outra aqui. Por que da obesidade? Todo mundo já viu brincar, pegar uma bexiga de aniversário e tentar enfiar dentro de uma barrica d'água. A bexiga vai se torcer inteira e não vai entrar. Mesma coisa aqui, ó. O alimento está com um espaço muito fechado, está muito comprimido, dando essa volta de ácido do estômago para o esôfago. Uma outra causa muito comum, bebida alcoólica. Por aquele motivo que eu falei, são 2 motivos. O álcool é ácido e o álcool aumenta a secreção do ácido do estômago. Aumenta a secreção de gastrina, no caso, e do ácido clorídrico. Então, o cara que ingere muita bebida alcoólica ou pouca bebida alcoólica mais recorrente, ele tem muito mais chance de desenvolver doenças gástricas, ou gastrite, ou úlcera não, mas gastrite e refluxo principalmente. Outras causas, café. O café tem uma substância, a cafeína, hoje existe café que são decafeinados, mas a cafeína aumenta muito a secreção de gastrina. E em cima dessa secreção de gastrina, que induz o estômago a produzir ácido, aumenta muito. E o café relaxa também aquele músculozinho que eu falei do esfíncter. Então, quem tem refluxo, quem tem azia, quem tem queimação, a primeira coisa que a gente corta é café. O chocolate, em grande escala, também faz a mesma função da cafeína. Mas só que tem que ser um pedaço de chocolate por dia não vai fazer mal. Mas tem gente que come uma barra de chocolate por dia, faz mal. E excessos, né? Hábitos pós-prandiais. Aqui não conta. Porque eu gosto de dormir depois do almoço, mas faz mal. Mas eu, todo dia, depois do almoço, eu dou uma dormidinha na hora do Globo Esporte. Certeza. E essa coisa que é uma coisa de louco aqui, que é cigarro, que faz mal para tudo, só faz bem para o bolso do dono da funerária. Mas tem gente que fuma, então aumenta a secreção de ácido pelo estômago. Tá? E aqui a falta de exercício físico. Novamente eu fiz uma homenagem ao padre Marcelo, que está aí, entendeu? O cara não faz exercício físico, o que acontece? Com a falta dele, você tem uma série de hormônios que você não estimula, e nessa falta de estímulo desse hormônio vai aumentar a secreção de ácido e, principalmente, vai diminuir a produção de muco no estômago. O que é o muco? É a proteção que o estômago tem, é a barreira que o estômago tem. Então, o que acontece?
Com o aumento do ácido e a falta de muco, vai provocar gastrite, vai provocar úlcera, vai provocar dor, vai provocar má digestão. Então, vamos lá. O que é a gastrite propriamente dita? Não vai ter muita aula de terror, não. Pode ficar tranquilo, tá? O estômago está aqui, lembra que eu mostrei? Desde uma gastrite leve, tá vendo? Parece que um gatinho passou arranhando aqui, ó, tá? Até uma gastrite hemorrágica, que é o caso mais grave da gastrite. Aqui eu preciso parar um pouquinho e conversar com vocês. Muita gente acha que fala, não, o médico está errado. Eu estou com uma gastrite leve e meu cunhado está com uma gastrite hemorrágica, eu tenho mais dor que ele. Não é porque você tem uma gastrite leve que você vai ter menos dor do que alguém que tem uma gastrite hemorrágica ou uma úlcera. Depende muito da secreção de ácido, depende muito da sensibilidade da dor e, principalmente, depende muito... Paulo, bata a foto. Depende muito da posição da gastrite, da inflamação. Quanto mais baixa for essa inflamação, mais terminal nervosa vai ter. Então, uma comparação besta, mas vou fazer. Um grão de areia na boca, você vai sentir o grão, mas não vai nem sentir. Um grão de areia no olho vai incomodar muito, porque tem muito mais terminação nervosa no olho do que tem na boca. Mesma coisa aqui. Existe muito mais terminação nervosa na parte baixa do estômago do que na parte alta. Para que serve essa terminação nervosa? Para você ter acessibilidade. Por que você não come 10 pratos de macarrão? Porque você se sente... Alguém manda um recado lá em cima e fala, ó, deu, estou satisfeito. Então, em cima dessa inflamação, existe uma outra causa, além de café, além de cigarro, além de molho de tomate, além de estresse, além de falta de exercício, que é esse bichinho que descobriram faz uns 10 anos, pouco mais até. Essa bactéria aqui, ela gosta de meio ácido, ela vive em meio ácido. E todo mundo entrou em contato com ela um dia na vida. Ou ontem, ou hoje, ou antes de ontem, ou foi... Alguma vez na vida... Você entrou em contato várias vezes com essa bactéria. Qual a diferença? Quando você já tem aquela lesão, nem que for leve, o mais leve que for, ou mais pesado que for, essa bactéria penetra nessa parte do estômago, que a gente chama de mucosa. Mucosa é a parte de fora do estômago. E mora lá dentro. Aí você toma o remédio para gastrite e não mata a bactéria. Putz, melhorei, curei. 10 dias depois, o que acontece? Volta a gastrite, porque ela está lá dentro. Então, é importante que se faça, por períodos, um exame para ver se tem ou se não tem essa bactéria. Aqui, outro adendo. Endoscopia não morde, endoscopia não late, endoscopia não arranha, pode comungar depois de fazer endoscopia, tudo normal. Se tem um conceito de medo em cima da endoscopia, porque antigamente os tubos eram grossos e a sedação era uma sedação que não era tão legal. Por enquanto, não se existiu ainda um exame próprio melhor para estômago do que a endoscopia. Ah, aquela cápsula, tentaram aquela cápsula, infelizmente não deu certo. Hoje é um exame de exceção, a cápsula, mas para estômago é endoscopia. Então, quem já fez vai saber que dorme, que não vê nada, tem dor de dente, é muito pior. Claro, o único senão, não vai fazer endoscopia, vai dirigir que vai bater carro, e é comum acontecer. Então, se você, voltando para a bactéria, se você não tratar essa bactéria, não vai adiantar nada você tomar remédios. Aqui é uma outra coisa que a bactéria provoca. Do lado de cá, se vê uma úlcera bonitinha, essa é benigna, mas tudo bem, eu ia colocar um bicho-papão, mas não coloquei. O que é a úlcera? É quando aquela gastrite perfura a submucosa do estômago, podendo atingir ou não alguns vasos. Por isso que quem tem uma úlcera grande que perfura vaso, o que acontece? Pode acontecer de sangramento. Então, as fezes vão ficar pretas, vai ter muita fraqueza, muita dor na perna. Então, se você tem essa dor do estômago, com esse cocô escuro, essas fezes pretas, aí é imperativo que você procure logo o seu médico, que é um sintoma de úlcera. Tá? E um outro conceito que a gente tinha. Antigamente, se achava que gastrite maltratada virava úlcera, que maltratada virava tumor. Não existe isso. O que nasceu gastrite vai morrer gastrite, o que nasceu úlcera vai morrer úlcera, o que nasceu tumor vai morrer tumor. O que acontece é que, de novo, esse bichinho aqui, esse Helicobacter, pode, quem tem propensão a ter ele, a ter a infestação dele, aumenta a probabilidade de úlcera, que aumenta, com a infecção dele, aumenta a chance de ter o tumor, que é um tumor específico para o Helicobacter. Por isso que é importante que se trate dessa bactéria. O tratamento. Eu coloquei todos esses homens iguais aqui, que eu estou careca de ver. Ah, doutor, eu tomo omeprazol faz 5 anos.
Ah, não, eu tenho dor de estômago, eu tomo omeprazol. E é comum isso não é raro, não. Eu, de vez em quando, eu tenho dor de estômago, tomo omeprazol também, na boa. O problema é que você não pode fazer o mesmo tratamento sem saber o que você está tratando. Não adianta você sair com uma espergania de pressão para caçar javali. Ele vai te matar. Em compensação, se você for caçar passarinho, não pode mais caçar passarinho, né? Com uma espingarda, você vai destroçar o passarinho. Então, tem que ter a dose certa, no tamanho certo, no tempo certo. Então, é importante que se faça. Se, por acaso, você toma omeprazol direto, que muita gente, ou derivado do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, o que é importante? Pelo menos uma vez por ano, você fazer uma cultura para ver se você pode continuar tomando esse omeprazol sem controle ou não pode. Porque se você tomar omeprazol sem controle, o que vai acontecer? Você pode desenvolver essa verruguinha no estômago que chama pólipo gástrico. Tá? E esse pólipo gástrico tem duas correntes aí. A corrente do Padre Marcelo fala que pode virar tumor. A corrente da Silmara jura que não pode virar tumor. Como toda verdade absoluta em medicina dura 10 anos, daqui 10 anos vou estar aqui na frente outra vez, jurando para vocês se pode virar tumor ou se não pode virar tumor. Na dúvida, trata-se. Então, o uso contínuo de omeprazol pode provocar pólipo gástrico. Esse é um pólipo benigno, mas tem que fazer biópsia sempre. Porque esse pólipo, na medida do possível, tem que ser cuidado. Uma outra coisa que está na moda agora é que o estômago nasceu para ser ácido. Não adianta você pegar um peixe do mar e colocar dentro do rio, que ele vai morrer. Se você for tomar omeprazol, inibidor de acidez, por muito tempo seguido, essa barreira gástrica que a gente fala vai deixar passar um monte de bactéria para o intestino. Sem controle. É uma defesa do organismo que a gente tinha. Porque a boca não é esterilizada, mas o intestino é esterilizado, entendeu? Provocando. Então, quem tem muito tempo de uso de omeprazol, tem muito mais chance de ter gastroenterite. A famosa diarreia. Putz, eu como maionese e me dá diarreia. Doença inflamatória intestinal. Você não corrigiu, patroa. Doença inflamatória intestinal. É um tipo de doença, só para explicar, chama Crohn ou retocolite, que dá muito sangramento, perda de peso, perfurações intestinais. É um pouco mais grave. E aqui é uma outra corrente que pode ou não ter esteatose, que vai ser o segundo tema, então eu vou pular esse tema aqui. Existem alguns malucos, que não são malucos, tá? Que estão associando agora tumores de intestino ao uso crônico de omeprazol. Mas um tempo atrás, esses mesmos malucos juravam que o tumor de intestino aumentava com o uso de geladeira. E isso parece caiu por terra. Vale para outra premissa. Daqui 10 anos eu explico para vocês. Enquanto isso, vão tomar cuidado. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu prefiro falar tudo direto para depois fazer as perguntas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, assim, pode, a gente vai interrompendo. Estamos em casa, na boa. Vamos falar um pouquinho agora de fígado e de vias biliares. Não. Não, está legal. A patroa falou que está legal. Tá? O fígado, como eu mostrei para vocês, ficam exatamente do lado direito. Ele é separado em duas partes, a parte direita e a parte esquerda. Logo abaixo desse tem os canaizinhos do fígado e embaixo dele tem a vesícula, que vai ser a outra parte do meu tema. Esses canaizinhos de fígado passam dentro do pâncreas, que o pâncreas fica exatamente atrás do estômago, que é um órgão que é chato pra caramba. Ele é difícil de inflamar, mas quando ele inflama é perigoso pra caramba. Que desembocam dentro do duodeno. Lembra lá no comecinho que eu falei que o canal da bile era aquele furinho que ia misturar junto com o ácido produzido do estômago para o alimento ser dissolvido? Tudo isso daí é em cima do fígado e das vias biliares. A bile, o fel, é produzido pelo fígado, é captado pela vesícula. Qual a função da vesícula? Ela funciona como uma caixa de descarga. Você precisou de bile, ela contrai e joga mais bile dentro do duodeno para você dissolver essa gordura que você absorveu. Algumas vesículas, vou falar depois, param de funcionar e formam pedra. Então, quando a vesícula tem pedra, muita gente pergunta, mas eu posso tirar a vesícula que não vai fazer falta? Não, se tem pedra, ela já não está funcionando mais. Tá? E o lance de vesícula preguiçosa caiu um pouco por terra hoje em dia, mas é a vesícula que tem dificuldade de contração.
Quando não se tem pedra, a não ser que tenha pólipo, também eu vou falar, não se opera. Por vesícula preguiçosa, não se opera mais. Aqui eu repito, gente, pelo amor de Deus, fígado não dá boca amarga, fígado não dá boca amarga, e fígado não dá boca amarga. Fígado não dá dor de cabeça, pelo amor de Deus, isso daí era medicina do século XIII, tá? E fígado não dá gosto ruim na boca, não dá. Pode ter certeza que não dá. Chá de boldo, essa é uma pergunta boa. O chá de boldo funciona por quê? Porque ele é básico. Então, se você tomar o chá de boldo, ele vai melhorar a função do teu estômago. Como bater couve com leite. Funciona por 10 minutos, funciona. Mas para fígado não funciona. Infelizmente, fígado é um órgão que tem muito pouca medicação que age nele. Ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, numa cirurgia, se eu tirar um pedaço do fígado, em acidente, em transplante, 6 meses depois ele está totalmente regenerado. O problema é que quem toma muita cachaça, e principalmente cachaça, esse fígado resolve falar, não, deu, para mim deu. Não vou regenerar mais. E não tem, só tem Cristo para fazer ele resolver. Se a gente não tivesse na igreja, eu ia falar que nem Cristo ia fazer ele resolver, mas ia pegar mal para mim. Vamos lá. E uma das doenças que estão muito em voga hoje é a esteatose. O que é a esteatose? A famosa gordura no fígado. Aqui tem um mecanismo, como é que é o fígado normal. A cor do fígado da gente é muito parecido com o fígado de animal. Quem já viu um fígado de vaca, de porco, é muito parecido a cor. Tanto é que quando a gente está na faculdade, a gente estuda em fígado de animais, porque é a mesma consistência, a mesma estrutura, só é menor. Quando a pessoa tem fígado gorduroso, o que acontece? Tem um monte de célula de gordura que infiltra nessa célula aqui do fígado, podendo provocar algumas coisas. Vamos lá. Quais são as causas? Eu vou falar rápido, porque depois eu vou discutir cada uma delas, tá? Alimentar, metabólica. O que é metabólica? Doença que faz o organismo trabalhar mais devagar. Diabetes é o principal exemplo, tá? Medicamentosa, principalmente a metformina, mas lembrando que metformina é um medicamento que se usa para diabetes, que tem no Galvus, tem no metformin, vários deles. Lembrando que essa esteatose por metformina não precisa tratar, não tem necessidade de tratar. É só fazer uma mudança de hábito, porque ela é totalmente benigna. Aqui volto a falar sobre o sedentarismo, sabe, que parece incrível ter essa relação. Mas a pessoa sedentária tem várias doenças do abdômen, inclusive relacionada com câncer de colo, câncer de intestino. Está provado que pessoas que fazem mais exercício físico têm menos chance de desenvolver câncer de intestino. E não precisa ser nada puxado, não. Sabe, caminhar 30 minutos 4 vezes por semana. Seria 120 minutos. O ideal seria 150, mas 120 nós estamos negociando. Hepatites, lembrando que tem 3 tipos de hepatite. A, B, tem mais tipos. Mas a hepatite A, aquela que a gente tem quando é criança, de ter que separar garfo, faca, colher. Faz tempo que não tem isso, mas existe. Essa hepatite A é uma hepatite totalmente benigna. Ela muito dificilmente causa consequência no futuro. As hepatites que causam consequências são a B e a C. Vou falar mais para frente. E aqui falei, álcool, que esse é o inimigo número 1 de doença do fígado. Tá? E quanto de álcool? Acima de 40 gramas por dia. Pensar que uma cerveja é 25 agora, já mudou, com o meu filho já me deu a cola aqui, 25 gramas. A gente vai ficando velho e vai mudando. Pensar que uma cerveja tem 600 ml a garrafa e tem 4% de álcool, é só multiplicar por 0,04. Então, normalmente, se você tomar uma lata de cerveja por dia, você vai viver muito bem. Se você tomar um tonel de cerveja, você vai viver muito mal. A escolha é nossa sempre. Alimentar. Que tipo de alimento que faz mal para o fígado? Isso até minha bisavó sabe dizer. Você comer uma buchada de bode vai fazer muito mais mal para o fígado do que você comer uma saladinha. O duro que comer buchada de bode é melhor comer saladinha, eu acho. Saladinha é porque nem beijar irmão. Que nem comer sem glúten, né, Márcio? Cadê a Márcio? Estava lá no fundo? Não, está lá no fundo. Não, é. Então, comer comida muito gordurosa vai dar depósito no fígado. Não que você não possa comer, tá? Mas evita de comer todo dia, tá? Metabólicas. Aqui tem um esquemazinho de diabetes, para quem é diabetes. O que é diabetes, na verdade? É o aumento de açúcar no sangue e a falta de açúcar dentro do tecido, dentro da célula. Então, esse açúcar, para ser metabolizado, ele tem que passar pelo fígado.
onde acontece um negócio que chama gliconeogênese, mas tudo bem. Ele passando no fígado, não tendo insulina para puxar para dentro da célula, ele vai formar um depósito lá dentro, fazendo que esse fígado cresça de tamanho e de lesão de esteatose. Medicamentos, como eu falei, a metformina, estatina para quem toma simvastatina, pravastatina, para rosuvastatina, para colesterol e triglicérides. É o mesmo caso da metformina. Ela pode ser é uma esteatose benigna, mas tem algumas pessoas que têm muita dor no corpo quando toma ela, dá muita cãibra, então você tem que trocar essa estatina aqui. Corticosteroides são as cortisonas. Quem tem reumatismo tem que tomar cortisona, algumas outras doenças inflamatórias, problema de insuficiência renal, tem que tomar corticosteroide. E esse corticosteroide é muito ruim também para fígado. Eu coloquei alguns calmantes, entre aspas, que são aqueles calmantes mais antigos, Lorax, Valium, Diazepam, que tem depósito dentro do fígado. Esses mais modernos têm também, mas numa quantidade muito menor. Então, se você tomar Valium, Lorax, Diazepam, procura o médico que te receitou e fala, pô, estou cansado de andar de Fusquinha 67, vamos passar para um Golzinho 84, entendeu? Para evitar consequência do depósito. Tá? E principalmente aqui, ó, sedentarismo. A gente chega cansado em casa, de saco cheio, a mulher fala na orelha que tem a conta para pagar no dia seguinte e fala, puta, amanhã eu vou começar a andar. Não, mas segunda-feira não escapa. E essa segunda-feira dá desde 1974. E a gente vai ficando assim, vai se acostumando, vai parando, vai dando depósito. Quando viu, a vaca escapou. Aí não adianta mais. Então, quanto mais cedo começar, melhor. E qual é a idade ideal para começar? Ontem. Sempre ontem melhor que amanhã. Não, mas eu tenho 90 anos. Começa com 89. Cada um dentro de uma especificação para a sua própria idade. Tá? Hepatites, foi aquilo que eu falei. A hepatite B e a hepatite C. São duas hepatites que são transmitidas por sangue. Aquela hepatite A, que a gente era pequenininha, é transmitida por saliva. Por isso que a gente tem que separar garfo, faca, colher. Essas não se transmitem por saliva. Se transmite de uma forma muito pior. A gente vai na manicure, a gente não, mas tem quem vai na manicure, picou alguém que tem hepatite B, não esterilizou o material, pode passar hepatite B para outra paciente, para outra pessoa. Então é importante, toda vez que for mexer com sangue, quem já mexe com sangue, quem for lembrar que dentista, tatuagem, tem que ser esterilizado. Por quê? Pode transmitir hepatite. E para esterilizar esse material, você que tem um material em casa, vai fazer a unha tua, da tua vizinha, da prima, da tua filha, facinho. Pega a água de lavadeira, que boa mesmo, deixa esse material, lava com água e sabão, lógico, pega a água de lavadeira e deixa esse material pelo menos 40 minutos, 1 hora lá dentro, que vai matar o vírus da hepatite e vai matar o vírus da AIDS. A AIDS caiu de moda, mas tem muita AIDS ainda, viu, gente? Com relação à hepatite B, volta, amor, volta. Paulo, acende a luz. Aqui. Com relação à hepatite B, hoje essa vacina é dada em posto de saúde, gratuitamente. Então, se você não foi vacinado, vai vacinar. São 3 doses, ainda continua 3 doses? Uma depois de 1 mês, outra depois de 6 meses, outra. Ainda assim. E é importante que você vá vacinar para isso daí. Eu tenho 90 anos, não interessa, pode ter hepatite, é bom vacinar. E quem for jovem, mais ainda. Tá? Uma outra coisa, hepatite C não tem vacina. E a principal causa hoje de cirrose hepática, depois do álcool. Sempre o álcool em primeiro lugar, depois a hepatite C. Mas é a principal causa, ainda na frente do álcool, para tumores de fígado. Então, quem tem hepatite C, vale a pena procurar um médico para fazer um tratamento específico. É um tratamento chato, é um tratamento de 1 ano, mas tem que ser feito. Com relação à hepatite B, para quem tomou há mais de 10 anos, vale a pena fazer um exame de sangue para ver se essa vacina ainda está funcionando. Vamos pôr assim, se o marcador da vacina ainda está no teu corpo. Porque se não tiver, tem que fazer uma dosezinha de reforço. Mas é importante, na hora que chegar em casa, olhar se a tua carteirinha de vacina tem essa hepatite B.
Ué? Não tem carteira de vacina? Pô, então toma. A minha mulher guardou a minha. Minha mulher é tão linda, gente, vocês não conhecem ela. E aqui tem uma evoluçãozinha. O cara tem uma cachaça, tem uma hepatite crônica que vai fibrosando, vai trocando a célula do fígado por uma célula de cicatriz. É mais ou menos assim. A gente corta, tem uma cicatriz do corpo. No caso do álcool, ele vai fazendo cicatriz dentro do organismo. Que não se cuida, evolui para a cirrose, podendo evitar para o tumor do fígado. Esse tumor é um tumor extremamente invasivo, agressivo. Então, não adianta químio, não adianta rádio. Quando chega nesse sintoma aqui, só o transplante de fígado vai funcionar. E, infelizmente, a fila de transplante é muito grande. Então, a taxa de sobrevida é baixa. Tá? Então, quer beber, bebe, mas com moderação. Vamos lá. Espera aí. O sermão dá cedo, meu. Bom, minha mulher falou dos filhos, depois fez uma pergunta. Agora, entendi. Para ele tem água de coco, para mim é água, mas está bom, não tem problema não. Misericórdia, né? Pedra na vesícula. Voltamos àquele velho e bom slide. Está aqui a saída do fígado, tá? Que se junta com esse canalzinho que forma a pedra na vesícula. Por que se forma pedra na vesícula? Quais são as causas de pedra na vesícula? A principal, longe, genética. Sempre que eu opero alguém conhecido que tem pedra na vesícula, eu falo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a cirurgia foi bem, a ruim é que mãe que tem pedra na vesícula, filho vai ter pedra na vesícula. Eu não tenho mais vesícula, então posso falar de cátedra. Meu pai operou, minha avó operou, vocês dois estão sabendo o que pode acontecer com vocês. Tá? Uma outra causa, hormonal. O anticoncepcional, principalmente o anticoncepcional, é um hormônio que aumenta a cristalização do fel, da bile. E aumentando essa cristalização, o que é cristalização, gente? Sabe o chuveiro quando junta aquelas areiazinhas na saída do chuveiro? Aquilo é cristalização, acontece exatamente igual dentro da vesícula da gente. Tá? O uso constante de anticoncepcional, de contraceptivo, faz aumentar a chance de ter pedra na vesícula. É muito controverso isso. Por quê? De cada 100 mulheres, 99 tomam anticoncepcional. Então é difícil você ter esse parâmetro para saber se não tomasse, não iria ter. E pedra na vesícula muito maior em mulher, até em inglês são 4 Fs, mulher, 40 anos, mãe de família e menos magra, para não falar gordinha, que é fat family forte. Tudo bem. Mulher tem 2 vezes mais chance de ter pedra na vesícula do que homem tem. Aí vem a pergunta: esse aumento por anticoncepcional é porque só mulher toma anticoncepcional e ela teria pedra na vesícula de uma outra forma, ou mesmo mulher tendo mais com o uso de anticoncepcional aumentaram as pedras? Não dá para responder essa pergunta. O que a medicina aceita hoje é que quem tem tendência a pedra na vesícula, evitar usar anticoncepcional de alta dose. Hoje tem anticoncepcionais de baixa dose, vai vir um ginecologista daqui a um tempo falar, eles vão conversar tudo sobre isso com vocês. Sintomas. Quem tem pedra na vesícula, 80% das pessoas não tem sintoma nenhum. Pô, não sinto nada. Sinto um pouquinho de má digestão, um pouco de ânsia de vômito. Ué, mas isso é uma gastrite, que é o primeiro tema que você falou. Mas, principalmente, quem tem pedra e tem inflamação na vesícula, é uma dor abdominal em faixa, parece que está usando um cinto apertado, que pode irradiar para as costas, e ir para as costas lá atrás. Tá? E em casos mais graves, que a pedra migra, entope aquele canalzinho, pode dar tirícia, icterícia, aquele olho amarelo que fica. Se você tiver uma dor forte na barriga, com icterícia, tem que correr um pouco mais se você tiver pedra, que pode dar uma lesãozinha um pouco maior naquele pâncreas que eu falei lá atrás. Tá? Como forma a pedra? Acontece a cristalização dentro desse saquinho, e essa cristalização vai aumentando, aumentando e aumentando. Eu já tirei pedras do tamanho da cabeça de um alfinete e já tirei pedra do tamanho de um ovo de galinha. O que acontece? Quanto maior a pedra, menos chance
de migrar, de descer para o canalzinho do fígado, para esse canalzinho aqui. Mas aumenta a chance do tumor de vesícula, que é coisa muito grave. Quanto menor a pedra, maior a chance dela migrar para esse canalzinho. Por experiência, eu falo para vocês, pedras grandes dá mais má digestão do que dor. Pedras pequenas dá muito mais dor do que má digestão. Exame primordial para pedra na vesícula é o ultrassom. Está aqui a vesícula, está vendo? O fígado todo aqui atrás, com as pedrinhas aqui em cima. Tá? E qual é a função do fígado? Deixei para falar no fim, para deixar bem claro. Para que ele serve? Todo alimento que a gente come, tudo que a gente passou pelo estômago, juntou com o meio ácido, passou para o duodeno, juntou com a soda cáustica, com a bile, que é básica, formou, foi para o intestino. É no intestino fino, no intestino delgado, que essa comida é absorvida, que os nutrientes da comida é absorvida. E toda essa comida, através de uma veia que chama porta, passa dentro do fígado. Para trás. Esse fígado que vai falar, isso serve e isso não serve. Na verdade, ele nada mais é do que um garimpeiro, que ele procura o que interessa para a gente, que é glicose, proteína, lipídio, e o que não for, ele joga fora, que vai sair nas fezes, que é esse canalzinho aqui, que vai secretar, junto com a bile, para sair fora. O corpo humano, gente, é uma máquina. Por isso que Deus criou o mundo em 5, no sexto ele parou no corpo humano. Porque tudo funciona como tem que funcionar. E essas dobras que a gente vê no intestino não estão lá à toa, não. É para aumentar a capacidade de absorção de alimento. O que absorve mais? Uma coisa de 1 metro ou uma coisa de 10 metros? Claro que é uma coisa de 10 metros. Mas para caber 10 metros dentro da barriga, ela tem que estar enrugada, senão ela não cabe. Então, ela ficou enrugada exatamente por causa disso. Então, quando você tem uma pedra na vesícula que entope o canal, a primeira coisa que acontece, além da dor, é parar de absorver uma série de alimentos. Por isso que a cirurgia tem que ser extremamente rápida quando acontece isso. A pedra desceu, migrou e entupiu o canal do fígado. Ele perdeu a função, e ninguém vive sem fígado. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós chegamos a um ponto de evolução, o Matão já tem isso. Você faz um exame de endoscopia, se tira essa pedra para limpar o canal, e você tem até 1 semana, no máximo 10 dias, para se tirar essa vesícula. Por quê? Se a porteira está aberta e já desceu uma pedra, vai ficar descendo pedra em cima de pedra, até o dia que formar pus lá dentro e uma cirurgia realmente de emergência. Pedra na vesícula é cobra. Se você tem uma cobra debaixo da tua cama, você mata a cobra o dia que ela te pica. Mas que dia que ela vai me picar? Não sei. Pode demorar 10 anos, pode demorar 10 dias, pode demorar 10 horas. Sempre cirurgia. E uma pergunta que o Galocha me fez ontem, qual a diferença da cirurgia aberta, que é essa aqui, da cirurgia por vídeo? Tecnicamente, é a mesma cirurgia. O que a gente faz sempre na cirurgia? A gente liga esse canal do fígado, da vesícula, liga a artéria que está aqui, que não está aparecendo aqui, e tira essa vesícula debaixo do fígado, de dentro do fígado. Na cirurgia por vídeo, tudo se faz com incisões pequenas. Então, você tem menos dor, você volta a trabalhar mais rápido, você tem uma recuperação melhor, e, principalmente mulher, fica com menos cicatriz. Na cirurgia aberta, se faz exatamente a mesma coisa que se faz na cirurgia por vídeo, com uma diferença. Você faz com a visão direta. Existe tipo de cirurgias que você começa por vídeo e não dá para acabar por vídeo, pela infecção por pus, por sangramento, por dificuldade técnica de aderência, então você tem que converter para aberta. Mas, tecnicamente falando, essa é uma outra pergunta comum em consultório. Mas o senhor vai me tirar a vesícula? Sempre se tira a vesícula. Porque se eu deixar uma vesícula doente lá dentro, daqui 2 meses ela vai estar com pedra novamente. Então tem que se tirar a vesícula sempre. Não existe cirurgia de vesícula que não se tira a vesícula. Acabei. Foi bom? Fala mais como da cobra. Para.
Creio em Deus, Pai. Água. Perguntas. Ô, dona Diva. Como é o nome da senhora? Fala, adivinha. Quanto à vesícula, a ultrassom, no caso, sempre vai mostrar, por exemplo, é possível uma pessoa com uma pedra na vesícula fazer um exame e não aparecer? Bela pergunta, Diva. Pode sim, Diva. Por alguns motivos. Primeiro, você pode ter uma infecção nessa vesícula, que a bile fique grossa, que o fel fica grosso. Você tem que lembrar que o ultrassom, o princípio do ultrassom, é o princípio da pedra que se joga no lago. Você joga a pedra no lago, você vê aquela onda empurrando aquele sinal. Então, você não vê nada no ultrassom. O que você vê é aquele sinal de onda, que se tiver uma obstrução, se tiver alguma coisa atrapalhando a visão, você pode passar uma pedra desapercebida. Uma outra coisa que é comum é a pedra. Eu preciso voltar. Tá bom. A pedra fica entupida no canal. E esse canal fica. A vesícula crescer muito de tamanho e você não notar se essa pedra está lá ou se é só infecção. Existe um exame que chama ressonância magnética, colagem de ressonância, que quando você tem cheiro de churrasco, cor de churrasco, aspecto do churrasco, o celcinho andando por perto, você vai ter certeza que é churrasco. Você não olha o churrasco, você pede a ressonância. Mas pode acontecer. Obrigado, Diva. Assistente de palco. Vamos subir, filho. Liminha, obrigado, Liminha. O LDL é produzido só pelo corpo ou tem alimentação? Não, o LDL é o colesterol ruim, é o colesterol de baixa cadeia alimentar, de baixa cadeia. Ele é o colesterol, esse é o colesterol que entope as artérias, que dão infarto e entope as artérias para aumentar a chance de AVC, de derrame. Ele é captado em alimento junto com o HDL. O lance é que o teu organismo quebra esse LDL com exercício e transforma em HDL. Então, ele pode ser produzido pelo próprio organismo, mas pode ser principalmente em gordura saturada. Gordura saturada é gordura animal, alguns vegetais, o abacate é o único que tem, mas é em pouca quantidade. Mas, basicamente, em gordura saturada, que tem livre de gordura saturada, que ele é rico em LDL. Esse é o colesterol perigoso. Esse é o colesterol do infarto. E tem estudos que falam que a bile pode estar rica em colesterol provocando a pedra, mas é outro colesterol, não tem nada a ver com o HDL e o LDL. Mas o LDL basicamente em gordura saturada, gordura animal sempre. Ô Silvio, muito remédio dá também esse problema no fígado também? Porque dá. Porque a minha mãe teve cirrose hepática. Isso. Também, né? Porque eu tenho medo muito remédio. Essa é uma outra boa pergunta, Vina. Isso é o seguinte, às vezes o paciente chega no consultório com cirrose hepática e fala, doutor, nunca bebi na vida. É o que a gente chama de cirrose idiopática ou cirrose, uma outra forma de medicamentosa. Existem alguns remédios que podem intoxicar esse fígado, podendo dar fibrose. Colchicina é um dele, corticoide é outro dele, uso crônico de anti-inflamatório. Anti-inflamatório é cataflam, não confunda antibiótico com anti-inflamatório, hein? Anti-inflamatório é cataflam, Voltaren, Nisolide. Podem lesar tanto o fígado quanto o rim. Mas hoje a gente descobriu uma coisa, que a ferritina é um depósito de ferro que dá no fígado, que dá para dosar pelo exame de sangue. Você pode controlar a chance de ter cirrose, pessoa que usa uso crônico de medicamento, por essa ferritina. Entendeu? Então, a cirrose não é só por álcool, não. Pode ser por anti-inflamatório. E tem gente que desenvolve uma doença autoimune, que pode provocar essa cirrose igualzinha do cachaceiro. A cirrose hepática mesmo, indo até para transplante. Doutor, eu gostaria de saber se o adoçante faz mal, sim.
Briga boa, hein? Briga boa. Aí tem o seguinte, tem adoçante, adoçante e adoçante. Dentro do grupo adoçante, tem o Silvio, a Silmar, o André, o Vinícius. Tem um monte de droga que serve para adoçar. Quanto mais natural for o adoçante, que são derivados da erva doce, e tal, esses adoçantes, estévia, por exemplo, um belo exemplo, faz muito menos mal. Tem um adoçante que se chama ciclamato, que ele está relacionado ao aumento de câncer no sangue. Hoje se usa muito pouco o ciclamato, a não ser em refrigerante diet. Se você pegar refrigerante diet, eu só tomo refrigerante. Antes que comece, eu só tomo refrigerante diet. Mas dentro do refrigerante diet ainda tem ciclamato e ele pode, infelizmente, ele é tóxico. Tanto é que em alguns países já não existe mais a Coca-Cola Zero, está voltando a Coca-Cola Light, que ela não tem ciclamato, mas não é tão doce. Mas a venda dela caiu. Então, refrigerante é uma tranqueira. Tá, mas é uma boa pergunta. Tem adoçante que está contraindicado, realmente. O refrigerante diet e o zero é o mesmo? O diet é zero, sem caloria, porque o diabético pode usar. O light é com pouca caloria. Então, o light você pode usar algum outro tipo de adoçante. Ele não fica tão doce, mas ele tem um adoçante que não faz tão mal. O light, mas tem caloria. O diabético, por exemplo, diabético grave, não pode tomar light, tem que tomar diet. E gordo metido que nem eu toma diet para depois comer uma feijoada, não adianta nada. O que mais? O açúcar orgânico, boa pergunta. Desculpa. Fala, Dan. Doutor, eu queria saber se o pouco consumo de água pode arrecadar nessas doenças? Não, a pouca água vai atacar o rim, outro órgão. Tá? Porque a função da água é a hidratação. E você passando, faltando essa água, vai faltar. A água serve. Nós somos 70% água. Tá? Então, se você desidratar ou pouco hidratar, você vai ter muito problema de rim. Com relação a pouca água, o que provoca pouca ingesta de água para gastrointestinal é intestino preso. Então, quando vai pessoa com intestino preso do consultório, são 3 perguntas. Come fibra? Como? Toma água? Tomo. Faz exercício? Amanhã começo. É a regra clara. E no caso de mulher, tem um outro problema. Mulher não vai no banheiro. Passarinho vai no banheiro, gato vai no banheiro, papagaio vai no banheiro, mulher não vai. Estou com vontade, mas estou na igreja. Daqui meia hora eu vou. Meia hora passou a vontade, só o ano que vem. Então, o que acontece? Vai dilatando a parte final do intestino, uma parte final do reto, então vai contribuindo para o intestino preso. Mas falta de água vai fazer mal para rim, principalmente para rim. Liminha, obrigado. O açúcar orgânico, o que é o açúcar orgânico? Ele é produzido sem química. Um exemplo facinho, o mascavo seria um semi-orgânico. O orgânico não se usa adubo, não se usa nada que não seja natural. Então ele faz muito menos mal do que o açúcar normal. Mas o que acontece com o orgânico é que ele é calórico. O diabético não pode usar nenhum açúcar orgânico. O mais próximo que nós temos do orgânico, porque o orgânico puro é caro pra caramba, seria o mascavo. Porque quem trabalhou em usina sabe que para transformar o açúcar em açúcar do cristal para o refinado, se usa química para caramba para lavar esse açúcar, que faz mal, dá depósito. Boa pergunta. Doutor, vou fazer uma pergunta. Por que o colesterol, nos anos passados, comer comida gordurosa não fazia tão mal como hoje? Essa é uma boa pergunta também. Vamos falar em 1940. Quem nasceu, quem tinha carro em 1940? Se andava muito mais a pé. Então, a caminhada às 6h30 da tarde era a coisa mais absurda que se tinha. Porque andava o dia inteiro a pé. Ia no banco e ia a pé. Ia trabalhar, ia a pé. Subia de escada, subia a pé. Quem tinha sobrado, que tempo não tinha sobrado. Então, a gente usava esse colesterol do lado bom. Colesterol é energia. Por que o urso come 6 meses um monte de colesterol e não morre de infarto? Porque ele precisa dessa energia para queimar, para ficar quente, entendeu? O problema nosso não é o consumo errado, é que a gente não gasta mais.
Carro a gente quer com vidro elétrico. Elevador, vou no primeiro andar, vou de elevador. Vou da igreja no bar do Cebinho, vou pegar o carro. Isso não tem jeito, gente. Não, eu sou assim também, não é? Então o colesterol, que era uma coisa amiga nossa, começou a ficar inimigo, começou a sobrar. E quando começa a sobrar, começa a dar depósito. Esse que é o problema. Eu venho para a igreja a pé. Misericórdia. Às vezes. Sei. Eu tenho problema de estômago há muitos e muitos anos. Eu tomo omeprazol todos os dias, porque senão eu vomito. Eu não seguro nada no estômago. Não, pode continuar tomando de boa. Eu tomo omeprazol e vou parar no pronto-socorro como a senhora não vê. Eu vomito mesmo. A única coisa que eu peço para a senhora, se a senhora toma há muitos anos, é fazer uma endoscopia por ano. Porque aquele pólipozinho, aquela verruguinha que eu mostrei, que é próprio do uso de omeprazol, pode transformar em verrugona. Então, uma vez por ano, a senhora tem que fazer esse exame de endoscopia. Um ano, não precisa ser um ano regrado, mas o livro manda uma vez por ano. E outra coisa que eu falo para a senhora, usar o omeprazol de uma boa marca. Porque tem muita gente que toma subdose. O que é subdose de omeprazol? Então, o omeprazol, não vou falar mal de laboratório, XYZ, que não tem 20 miligramas. Uma vez nós fizemos um estudo num congresso em São Paulo, pegando vários omeprazóis. Tem omeprazol que tem 10 miligramas. Então, ele tira o sintoma, mas aumenta a produção de ácido. Então, parou de tomar, o que a gente chama efeito rebote. Que a senhora pode tomar, mas a única precaução que eu falo para a senhora, uma vez por ano, faça o exame para evitar aquele pólipo gástrico ali. Paulo, não bata a foto. É porque, lembra que eu mostrei para a senhora? Aumentando a secreção de ácido, vai sobrar ácido no alimento, vai fermentar e é onde dá. Uma outra coisa que eu ia falar, mas eu fui bloqueado pela minha censora, eu ia falar sobre colite. Colite é um negócio que é um outro tema, só que eu tenho que ficar 3 dias aqui, porque colite é um negócio que tem muito hoje em dia. Mudou o nome, hoje não é mais colite, é síndrome do intestino irritável, é a mesma coisa. Era Zé, agora virou José, mas é a mesma coisa, é a mesma doença. Tá? E colite é muito comum para quem tem gastrite também. Aí entra fator psicológico, psicogênico, e aí? Doutor, por que antigamente o povo comia com gordura, não fazia mal? E agora hoje o povo não come? Será que está muito coerente? Não é, são duas coisas. Quando o senhor comia... Eu preciso ficar parado, né? Senão não me filma, agora que eu lembrei. Eu preciso ficar parado, é Paulo. Tá bom, pode andar? Primeira coisa, quando o senhor matava um porco antigamente... Quando eu comecei a comer, eu como gordura. Tá. Então, mas como o senhor matava o porco? Quantos dias o senhor separava o porco para matar esse porco? Não, o porco antigamente, ele era separado, mas tratado Só no milho. E hoje? E frango, mesma coisa. Tinha que cevar o frango, senão ele saía comendo o esterco do povo ali, depois... Eu falo para você? Exatamente. Hoje o frango é 40 dias, está morto. Então. Chegava um parente, corria atrás do frango lá e já deslocava o pescoço, ia fazer almoço. Aí eu não como frango caipira, ela fica brava comigo. É isso mesmo, tá certo? Tá certo. É isso mesmo que o senhor falou. E outra, a gente, eu tô velho já, mas eu tenho gordura de porco direto lá em casa, só faz comida na gordura de porco. Mas o senhor controla o colesterol. O óleo é só fritar ovo, salada. É bom, hein? E eu mato o porco cada vez em quando, vou lá no sítio assim, Mas só... onde tem, criado no milho, né? É lógico, esse é o segredo. E outra coisa, a única coisa que a gordura de porco dosa o colesterol de vez em quando, porque ele é mais rico do que o óleo de soja, de milho. Eu sei que a geração passada foi completamente diferente. Mas morria mais cedo também, hein? Será? Oh, Minha mãe morreu com 98 anos. Minha avó com 99 e 6 meses. tá, coitada da tua patroa, está enrolada. Brincadeira. Eu ia perguntar para o senhor se a hérnia do esôfago pode ser feita cirurgia. Pode, eu não quis falar sobre tratamento exatamente para não prolongar muito mais, mas hérnias grandes, hérnias volumosas, acima de 4, 5 centímetros, a única solução é cirúrgica.
Porque não adianta você ficar tomando medicamento, que essa hérnia não vai fechar. Aquelas paraesofágicas, principalmente. É uma cirurgia que você fecha aquele diafragma, aquele músculo que sobe e que desce, e que você envolve ele com o estômago, forma uma válvula com ele. Mas só hérnias grandes, acima de 4, 5 centímetros. Ou sintomas graves, aquelas pessoas que se afogam dormindo, que voltam e têm refluxo grande. Tá? Hérnia pequena, não adianta operar, porque o resultado clínico é muito ruim. Mas você vai continuar tendo sintomas mesmo depois de cirurgia. Doutor Silvio, eu consumo muito café. E já fiz endoscopia, não deu nada. Mas tem hora que eu não posso beber nem água. Tá. Dá muita queimação. Tudo que é demais é ruim. Tá? Eu ia falar tudo que é demais abunda, mas ia ficar feio. Tudo que é demais é ruim. Então, o que acontece? Se a senhora gosta de café, continua tomando seu café, de boa, mas não em excesso. Tá? É aquela brincadeirinha que a gente faz. Comer feijoada é bom? É bom. Mas comer todo dia faz mal. Comer só salada é bom? Mas comer todo dia faz mal. A grande virtude nossa está no meio termo. Se a senhora gosta de café, continua tomando 2 xícaras por dia, não 2 baldes. Tá? Aí a senhora vira para mim e fala, você toma refrigerante? Eu falo, eu tomo 2 baldes. Aí que está o negócio, entendeu? Então, o meio termo é o ideal. Qual é que faz mais mal, doutor? Café fraco ou café forte? Não, depende de qual. O café forte faz mais mal para a pressão, por exemplo. O café forte faz mais mal. O café fraco é mais irritante. Aqui, eu suplemento alimentar. Ai, aqui, aí pegou no calo meu. Eu tenho filho que diz que não toma, mas toma. Suplemento alimentar. O que é o suplemento alimentar? É proteína de alta dose que você toma e algumas derivados da proteína. Aquele mesmo esquema. Se você está precisando tomar, você toma. Se você for tomar para ficar bonito, e vai tomar por muito tempo, você vai dançar, porque você não vai ficar bonito, não. Você vai ficar velho do mesmo jeito. O problema de suplemento alimentar, Marcelo, é que muita gente abusa nisso daí. Não para no suplemento. Aí o cara chega no consultório e fala assim, eu tomo whey, tomo creatina, tomo BCA, faça um ciclinho de testosterona e vai dar problema. Vai aumentar a chance de câncer de suprarrenal, vai aumentar a chance de câncer de linfoma, principalmente linfoma B. Então, eu acho o seguinte, se você quer tomar um whey da vida, toma com moderação. Agora, tudo que é demais, foi o que eu falei para ela, faz mal. O que está acontecendo com a molecada não é tanto problema de fígado também, mas principalmente de sobrecarga renal. O rim, basicamente, limpa o organismo da gente de 2 toxinas, uma que chama ureia e a outra que chama creatinina. Se você comer muita proteína, vai aumentar a tua taxa de ureia e vai aumentar a tua taxa de creatinina, porque esse rim, não consegue filtrar. Então, o que a molecada está tomando? Está mandando pau nessas proteínas sintéticas e está sobrecarregando o rim. Tem caso aqui em Matão, e não é um, de moleque que precisa ir para a hemodiálise para tentar limpar o organismo. Tá? Depois volta, porque organismo de adolescente e de criança vai bem para caramba. Então, se quiser tomar alguma coisa leve, toma, mas nunca em excesso, e sempre com orientação. Tá? Mas que está tendo muito, tá. Tem que mostrar o correto. Não posso falar isso. Desculpa. Doutor, eu queria perguntar se a gente tomando muito remédio para diabetes, metformina, mexe com o intestino? A metformina, o que ela faz? Ela impede a absorção do açúcar, do carboidrato. Então, está relacionado a metformina, formação de gases, muita quantidade de gases para quem toma, e algumas pessoas, pelo menos 30% das pessoas, têm diarreia associada. E é uma diarreia que a gente chama de explosiva. Claro que não vai explodir nada, mas é aquela diarreia que a pessoa come e precisa sair correndo para ir no banheiro
e forma muitos gases, a digestão fica mais parada. Só que metformina é o remédio ideal hoje para quem é diabético tipo 2, que não tem necessidade de tomar insulina ainda. Então, o custo-benefício dela, para quem tem problemas leves, vale a pena continuar tomando. Tem algumas pessoas que são intolerantes à metformina, elas passam tão mal que não vale a pena continuar tomando isso daí. Então, existem umas outras medicações, por exemplo, glibenclamida, ou essas de liberação lenta, que é o XR, que é um pouco mais... que diminui esses sintomas. Mas muita gente tem essa queixa que a senhora está falando. Quem toma metformina, a digestão para, fica com gases, fica com a sensação de ter que desabotoar a roupa, porque estufa muito. É da metformina. Só que, infelizmente, ele é o melhor remédio para diabetes. Um outro exemplo que eu dou em cima disso é quem já teve problema de infarto, de revascularização, que tem que tomar AS, aspirina. A aspirina é extremamente irritante de mucosa do estômago. Só que hoje ela é o melhor remédio na prevenção do reinfarto. Melhor que todos os outros. Então, o que a gente faz? Pessoas que tomam aspirina e têm uma vida normal, continue com aspirina. Pessoas que têm sintomas, tem gente que tem sintomas graves, que tem que parar, é uma pena. Porque a gente tem uma gastrite, tem um infarto, claro, tem que se prevenir o infarto. Então, o que a gente fala? Se a senhora estivesse bem adaptada com a metformina, continue. Se estiver te atrapalhando muito, conversar com o endócrino da senhora para mudar a forma de administração dela. Ao invés de cápsula, tomar em comprimido, que tem algumas outras formas que ajudam bastante. Tá? É minha. Doutor, tem uma parente minha que ela tem redução do estômago e ela perdeu completamente assim, a resistência. Eu gostaria de saber por quê. Aqui está. Quando a redução do estômago é uma cirurgia hoje para quem tem obesidade mórbida, para quem não sabe, você tira praticamente 9/10 do estômago. É uma cirurgia que você perde a absorção de complexo B, da vitamina B, que está intimamente relacionada com a resistência. E quando você faz essa redução do estômago, algumas pessoas, mesmo tomando Centrum ou tomando complexo B, não tem uma absorção ideal. Isso é comum depois do quarto, quinto ano da redução do estômago. Então, o que acontece? Começa a ter queda de cabelo, queda de dente, pneumonia de repetição, gripe de repetição. Essas pessoas, sim, estão indicado o uso de suplemento. E aí entra o grande problema, que a gente chama de reobesidade. A pessoa, mesmo com o estômago reduzido, ela começa a absorver muita proteína, muito carboidrato, e a chance dela engordar os 60 quilos que ela perdeu é muito grande. Então, a gente chama isso aí de hiato. Redução do estômago nos 4 primeiros anos é uma beleza, do 4º ao 7º ano é um perigo, e acima do 7º ano é uma tristeza. Por quê? Se a pessoa não se recondicionar, vai voltar à obesidade. Então, principalmente essa pessoa que fez redução, é importante que tenha um controle alimentar com o nutricionista, é importante que tenha um controle alimentar de mudar de hábito, de aumentar a resistência, fazer exercício físico, para que aumente a resistência exatamente do sistema imunológico. O sistema imunológico é como se fosse a polícia que circula no nosso corpo, entendeu? E realmente cai. É comum acontecer isso daí. O diabetes tipo 2, só com remédio, só com comprimido é tratado? Ou com o tempo eu vou ter que usar insulina? Então, aí são duas vertentes. A vertente da Silmara jura que com metformina você vai viver a vida inteira sossegada, não vai ter problema nenhum, desde que você não engorde. Tá? A vertente do padre Marcelo jura que ela é evolutiva, que da metformina você vai ter que associar metformina com glibenclamida e com o decorrer do tempo você vai usar insulina. Tá? O que hoje está mais aceito é que com medicamento, com controle alimentar, sempre com exercício físico, você me paga um pedágio, hein? Sempre com exercício físico, também com exercício físico, hoje é que eu mais aceito, que você consegue controlar com medicamento. E por que então gente magra tem
Aí é tipo 1. A tipo 1... Não, boa pergunta, gente. Qual que é a diferença do tipo 1 para o tipo 2? O tipo 1 é loiro e o tipo 2 é moreno. Nada disso. A tipo 1, o pâncreas, aquele bichinho que eu mostrei que fica atrás do estômago, produz uma coisa que chama insulina. Na tipo 1 ele não produz. Ele fala, não produzo. E a principal causa é genética. Quando você tem a diabetes na criança e no adolescente, 99% é tipo 2. A tipo 1, desculpa. A tipo 2, o pâncreas produz, mas não produz em quantidade para suprir todas as células. Ou por falta de carreador, ou por algum problema. Então é mais ou menos assim. Na tipo 1, eu produzo bastante laranja no meu pomar. Eu não produzo laranja nenhuma no meu pomar. Na tipo 2, eu produzo bastante laranja, mas não tenho caminhão para transportar. Essa é a diferença de cada uma. Por isso que na tipo 2, a pessoa normalmente é menos magra, foi bem menos magra. Na tipo 2, a pessoa é mais gordinha, e na tipo 1, geralmente são muito magros, como eu, assim, entendeu? Isso, é a tipo 1. Essa é a tipo 1. Aqui, ó. Sou assim. Doutor, Tá, Celso? no meu caso, o senhor já me arrancou a minha vesícula. Putz, cara. Não me fala isso, Celcinho. Fiz isso com você? O que vem se a pedra no rim, no caso? Ah, não, é outro órgão. A pedra no rim é em cima do cálcio. A água de Matão é fenomenal para isso. Ela é uma água boa, natural, mas é uma característica do aquífero Guarani, que tem lá no fundo, ela ser muito rica em cálcio. Isso garante, de um lado, a pureza da água. Do outro lado, ela tem muito resíduo, ela é uma água pesada. Esse cálcio vai ser filtrado pelo rim, e tem algumas pessoas que têm muita chance de formar depósito. Tá? E esse depósito, mesma coisa, vai formando areia, 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 até formar pedra. Se por um lado a pedra na vesícula a gente reza para não sair, a do rim a gente reza para sair. Porque ela sai relativamente fácil, a não ser que seja cálculos grandes que você tem que quebrar. Entendeu? Então, quanto mais água você tomar, alguém fez uma pergunta sobre água, foi a Sônia que fez, né, Sônia? Pergunta sobre água, quanto mais água você tomar, menos chance você tem de formar pedra no rim. Tá? E uma outra dica que a gente dá para quem tem tendência a formar pedra em rim, não nada a ver com vesícula, hein, gente? É evitar absorver cálcio, queijo, leite, tomate, que isso é uma coisa difícil, né? Ô, louco, que honra agora. Quem tem pedra na vesícula tem mais chance de desenvolver pancreatite? Isso. Esse é meu filho, viu, gente? Quem não conhece é minha cria. Pelo menos a Silmara jura que é meu, então eu acredito. A pancreatite acontece por 2 motivos, Vinícius. Primeiro, que aquela pedrinha pode ir passando em micro quantidade, em cálculo pequenininho, e machucando aquele furinho que eu te fiz, que chama papila, aquilo ali. E aquela papila, aquele furinho fecha, sobrando bile, sobrando suco pancreático lá dentro, provocando a pancreatite. Isso, uma das causas de pancreatite é essa. A outra causa é por infecção, que você tem mais chance de desenvolver infecção, desenvolvendo infecção no pâncreas, pode dar mais pancreatite. Mais uma pergunta somente. Pode-se fazer endoscopia a título de prevenção? Pode. Se você tiver história de câncer na família, entendeu? Você tem história de câncer na família. Meu pai, meu irmão, meu tio tiveram câncer na família. E você não sabe se você tem a bactéria. Porque hoje o câncer do estômago está relacionado à bactéria. Se faz endoscopia. Uma outra forma de endoscopia é quem tem vitiligo. Não sei, vitiligo é aquela mancha que dá na pele. Está provado que quem tem vitiligo tem mais chance de desenvolver câncer gástrico. Então, quem tem vitiligo, quem tem história de câncer... Vitiligo tem que fazer uma vez por ano. Quem tem história de câncer na família, se faz endoscopia. Deu a bactéria, se trata, se faz de novo em 6 meses e assim sucessivamente. Não deu a bactéria, deu negativo, faz a cada 3 anos. Doutor, a gente agradece a sua disponibilidade, certo? Muito nos ajudou, nos abrilhantou com o teu conhecimento. Foi bom, né? Gente, eu queria agradecer vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não estar aqui na frente, estar aqui nessa comunidade. Eu sou tão bem aceito, tão bem com um lugar que eu me sinto muito bem. E sempre que precisar, estamos aí, nos cantos da vida. Aí. Sabemos. Sério.
a gente, nossa comunidade. Eu vou beijar a mulher. Gente, muito obrigado, gente.